Precisamos de vigor, ajuda-nos a vencer as barreiras do viver que nos impedem de beber das tuas fontes de água e clamamos por libertação, por um avivamento em nós. Vem, Senhor, toca-nos, Pai. Precisamos de vigor, ajuda-nos a vencer as barreiras do viver que nos impedem de beber das tuas fontes de água e clamamos por libertação, por um avivamento em nós. Aviva a tua igreja, ó Pai. Transforma com poder nossas vidas. Aviva a tua igreja, ó Pai. Santificando nossas almas, quebrando as barreiras, com coração humilde, rendemos-nos a ti. Aviva a tua igreja, ó Pai. Transforma com poder nossas vidas. Aviva a tua igreja, ó Pai. Santificando nossas almas, quebrando as barreiras, com coração humilde, rendemos-nos a ti. Com coração humilde, rendemos-nos a ti. Com coração humilde, rendemos-nos a ti. Vem, Senhor, toca-nos, Pai. Precisamos de vigor. A paz, meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, mais uma noite estamos aqui na presença do nosso Pai para louvar, para adorar o nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 11, nessa quarta-feira de frio. Está frio aí? Como que você tem passado? A gente rio-pretense não é muito acostumado com frio, não é? Mas graças a Deus que o Senhor tem cuidado de nós. E diante desse frio eu reforço aos irmãos, se você tem algum abrigo, se você tem cobertor, se você tem algo que poderia doar, ofertar, traga até nós. Traga aqui à igreja, nós temos o ponto de coleta aqui, estamos com o ponto de coleta espalhados em alguns lugares de Rio Preto. E tudo isso para que seja bênção para outras vidas, bênção para aqueles que estão realmente necessitando e passando frio, nesse frio que está fazendo aqui em Rio Preto. Então, se você puder, abençoe vidas. Estamos no outono ainda, o inverno ainda não chegou. Eu estava lendo uma notícia dizendo que novas frentes frias ainda virão esse ano. Então, se você puder, abençoe vidas em nome de Jesus, abençoe outros que precisam e que necessitam da forma com que o Senhor tem te abençoado. Então, se você tiver algum abrigo aí sobrando, se você tiver algum abrigo aí que não irá lhe fazer falta, abençoe outras vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu convido você a orar junto comigo nesse instante. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa reflexão. Peço para que o Senhor abençoe aqueles que estarão ouvindo, para que seja de fácil compreensão
E o Senhor, ó Deus, toque corações. E eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, nos impulsione, ó Deus, a viver uma vida que não venhamos a acreditar, ó Deus, no que o mundo nos diz, mas acreditar no que a Tua palavra nos diz. Não acreditar no que dizem de você, Jesus, mas acreditar no que a palavra diz sobre o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos abençoe, abençoe as nossas vidas, para que sejamos totalmente Teus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Texto de Mateus, capítulo 28, versículo 11, diz assim: Enquanto elas iam, elas quem? As mulheres que foram ao sepulcro de Jesus. Aqui é o domingo de manhã, aqui é o domingo de Páscoa, aqui é o domingo em que as mulheres vão ao túmulo para preparar o corpo de Jesus. Chegando lá, se deparam com o anjo. Chegando lá, a própria Maria Madalena se depara com Jesus. E depois, quando elas estão retornando para a casa onde os discípulos estão reunidos, isso aqui acontece. Alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Alguns da guarda, por quê? Porque esses homens da guarda sacerdotal e da guarda romana foram encarregados de guardar o túmulo de Jesus. Porque os sacerdotes, os líderes religiosos estavam dizendo assim: ó, envia alguém para guardar lá, porque senão eles vão entrar lá, vão fazer regaço, vão roubar o corpo e vão espalhar notícias falsas, vão espalhar fake news aí entre nós. E eles mandaram os guardas ficarem de prontidão diante do túmulo de Jesus. E reunido com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, que era Pilatos, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. Essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, o dia em que essa carta foi escrita, por volta do ano 60 depois de Cristo, provavelmente 30 anos ali, 30 e poucos anos depois que isso aqui aconteceu. Ali as epístolas começam a ser escritas, divulgadas, difundidas entre as igrejas, entre os cristãos, entre os não cristãos também. E esse fato, nesse momento aqui, corria entre muitos judeus, ainda 30 anos depois. A história que corria é: de noite, os discípulos de Jesus removeram a pedra, aquela pedra gigantesca que as mulheres na beira do caminho, enquanto elas estavam indo para preparar o corpo de Jesus, ela pensava: quem que vai remover essa pedra para a gente? Não tem ninguém para remover para a gente. Então essa pedra grande aqui foi removida enquanto os guardas dormiam. Os guardas dormiam. Essa é a história que corria ali. Porque no meio da noite, o que acontece? O capítulo 28 de Mateus vai dizer que houve um grande terremoto ali. Provavelmente o povo ficou assustado, né? E esse terremoto aconteceu por quê? Porque o anjo desceu até ali. O anjo apareceu lá, removeu aquela pedra. O próprio Jesus saiu dali. Imagina que cena linda essa, né? Só que os discípulos ali estavam todos guardados dentro de casa, as mulheres estavam dormindo e os guardas acordaram, viram tudo. E ficaram morrendo de medo. A palavra vai dizer que eles basicamente desmaiaram de medo ao ver essa cena. Deve ter sido realmente uma cena poderosa, poderosa demais. E depois que isso tudo acontece, eles correm lá para os sacerdotes e dizem: ó, de noite veio um anjo aqui, removeu a pedra, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, só sabe que Jesus não está mais lá. Porque na hora que o anjo aparece, eles caem de medo. E Jesus não estava mais lá.
Jesus não estava mais lá, porque a morte não venceu Jesus Cristo, porque a morte não foi capaz de barrá-lo, porque a morte não teve poder sobre ele. E se não teve poder sobre ele, não terá poder sobre nós, porque a palavra vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, ele habita em mim e habita em você também, e nos ressuscitará e viveremos para sempre com esse Jesus. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a palavra bíblica, essa é a palavra de Deus, e essa é a palavra que o mundo não quer que você acredite. Essa é a palavra que o mundo não quer que você acredite, meu irmão, minha irmã. E a palavra vai dizer, o próprio Mateus escreve ali, e essa história corre até hoje. Que história? Que os guardas dormiram, e enquanto eles estavam dormindo, um sono muito pesado, por sinal, os discípulos vieram, removeram a pedra, levaram o corpo e espalharam aí para todo mundo que Jesus ressuscitou. Quando isso é mentira, isso não é verdade. Nessa história corria. E quase 2000 anos depois disso tudo aqui, a coisa não mudou muito. E você percebe que os guardas receberam muito dinheiro para contar essa história. Os guardas receberam muito dinheiro, arriscaram a sua vida diante do governador, diante das autoridades, para manter essa mentira. Estamos em 2022 e essa história se repete, meu irmão, minha irmã. Você vê a televisão falando disso. Você vê livros sendo lançados falando disso. Você vê youtubers, você vê hoje os influencers aí, todo mundo falando sobre isso, de que Jesus não ressuscitou. Jesus nem morreu. Jesus nem existiu. Tem um grande, ele é um arqueólogo, ele chama Reza Isla. Ele é um muçulmano. E esse Reza Isla, ele é o nome dele, Reza Isla, né? Ele, se eu não me engano, ele é afegão. Ele nasceu no Afeganistão. E ele tem um trabalho muito forte lá dentro dos lados de Israel, da Palestina. E um dos maiores livros dele, e é muito vendido e muito corrido aí dentro do mundo, se chama Jesus, o Zelote. Ele vai tratar Jesus como um rebelde. Ele vai tratar Jesus de alguém que foi morto de maneira justa, porque era um rebelde. E ele vai desmentir a ressurreição, e ele vai desmentir tudo isso. Por mais que os muçulmanos ainda creem em Jesus, mas creem em Jesus como um profeta, alguém que está subordinado, né, vamos dizer, a Alá, que é o Deus dos muçulmanos, né, que seria o próprio Deus de Israel, o Deus... Eles não creem que Jesus de fato era o Filho de Deus. Eles não creem que Jesus era alguém enviado por Deus para morrer pelos pecados. Eles creem que Jesus era um sábio. E esse homem e o seu livro já vendeu milhões e milhões de cópias pelo mundo, para distorcer a história da ressurreição, para distorcer a história verdadeira da palavra de Deus. Só que o mundo não quer que você acredite, e pessoas ganham muito dinheiro para isso. Você vê novelas, filmes, você vê aí os grandes influenciadores da nossa época, filósofos, sociólogos, todos dizendo e batendo firme de que Jesus é uma história. Jesus é um grande líder, Jesus é um grande psicólogo, Jesus é tudo, menos o Filho de Deus. 2022, a história se repete, meus irmãos. E a pergunta que eu faço para você é: de que lado você está? De que lado você vai permanecer? Em que campo você quer andar?
no campo da palavra de Deus, que diz Jesus é o Filho de Deus, que diz eu creio em Jesus, eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo, eu creio que Ele morreu pelo meu pecado, eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, eu creio que hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ou você está do lado do que o mundo diz de Jesus? Que Jesus talvez foi um grande homem, que Jesus foi um profeta, foi uma pessoa boa, um grande ser. Diz tudo, menos que ele morreu pelo meu e o seu pecado. Menos que a morte dele foi um preço de sangue para te salvar e me salvar da escravidão do pecado. Menos que ele ressuscitou. Menos que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Crê em tudo sobre Jesus, no aspecto natural, no aspecto humano de Jesus, menos que ele é o Filho de Deus, menos que ele veio para salvar o mundo. É isso que o inimigo quer de mim e de você. Que nós tenhamos uma boa impressão de Jesus. Que Jesus era um bom homem. É isso que o inimigo quer de nós. Que Jesus era uma pessoa simples. Somente isso. É isso que o inimigo quer de nós, que talvez Jesus nem existiu, que talvez foi uma história, que talvez foi criado. É isso que o inimigo quer de nós. Assim como ele trabalhou desde o momento em que ele ressuscitou, o inimigo já trabalhou. É isso que ele quer de mim e de você, que não acreditemos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que hoje está ao lado do Pai e que hoje Ele está cumprindo a promessa que mesmo estando lá, Ele estará conosco. Que mesmo estando lá, o Espírito Santo de Deus paira sobre nós, está conosco e quer preencher a minha vida e a sua vida. De que lado você está? Eu estou do lado da palavra. Eu creio e ninguém tira isso de mim. Eu creio e vou crer até o fim de que Jesus ressuscitou, de que Jesus morreu pelo meu pecado e a morte não teve poder sobre ele, de que Jesus ressuscitou e o mesmo Espírito que o ressuscitou habita em mim. Eu convido você a crer nessa mensagem. E se você ainda não crê nisso, eu convido você a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu convido você a se arrepender dos seus pecados. Eu convido você a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque somente assim há salvação, somente assim há mudança, somente assim há transformação. Eu convido você a viver essa realidade em nome de Jesus. De que lado você está? Eu estou do lado da palavra. Eu convido você a estar do mesmo lado que eu, ao lado da palavra de Deus, que diz, Jesus é o seu Filho, que diz que ele morreu por mim, morreu por você, que diz que a morte não teve poder sobre ele, e ele ressuscitou, e está vivo, e ele cumpre a sua promessa, ele está do meu lado, ele está do seu lado e continuará até o fim de tudo, até que enfim nós estejamos ao seu lado na glória. Que Deus te abençoe, siga firme nessa fé, batalhe por essa fé, lute por essa fé, dê a sua vida por essa fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa mensagem. E eu peço em nome de Jesus para que o Senhor nos abençoe, para que lutemos e permaneçamos firmes nessa fé, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo instruía os seus, lute pela fé, mantenha firme, perseverante na fé em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe para que sigamos firmes nessa fé, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe cada irmão, cada irmã, cada um que está nos assistindo e nos acompanhando nessa mensagem agora. Em nome de Jesus Cristo, Deus de poder, oramos a Ti, Pai. Fica conosco. Abençoe as nossas vidas, Pai querido, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É que nós oramos a Ti, meu Deus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, fique na paz, fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que essa graça te ilumine, te abençoe, te fortaleça. Tenha uma semana abençoada, agraciada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.